Gleice, uma das cabeças do PT, querem que os líderes, seus líderes do PT, barrem a CPMI sobre a fraude do INSS. E também, segundo o Procon de São Paulo, o governo Bolsonaro foi avisado sobre as fraudes que estavam acontecendo. E mais, vou mostrar gráficos aqui para vocês, comparações de um governo ao outro. Vamos para o vídeo. Vamos direto ao ponto então. Segundo o Poder 360, o Procon de São Paulo alertou a gestão de Bolsonaro sobre desvios no INSS em 2019, já que o órgão registrava aumento expressivo nas queixas desde 2017. Justamente uma notícia de hoje, né? E fala que o Procon de São Paulo aí, ele alertou o governo Jair Bolsonaro em 2019, justamente para averiguar cerca de 16 mil descontos irregulares em aposentadoria do INSS, né, de acordo com o Metrópolis. E aqui embaixo a gente vê uma nota que o Procon falou aí, em razão dessa prática. A Fundação Procon solicita à Senacan, Secretaria Nacional de Consumidor, e ao INSS a suspensão imediata da autorização concedida a todas as associações para a avaliação dos problemas, correção das práticas irregulares, reavaliação dos critérios que balizam os termos de cooperação e convênio com associações civis para maior segurança e proteção dos consumidores, e ainda ação articulada para atendimento e reparação dos consumidores prejudicados, afirmou a nota do Procon. Ou seja, as próprias pessoas que estavam ali sendo roubadas porque não tinham a permissão desses descontos indevidos, que a gente sabe, eu tenho um vídeo explicando melhor sobre essa questão da fraude do INSS aqui no canal, você pode clicar, enfim, até ter envolvido ali o irmão do Lula, uma questão muito grande, né? Mas o Procon realmente identificou isso de acordo ali ao que o pessoal aí que foram roubados, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para não ficar ruim pra gente nesse canal, mas identificou realmente eram fraudes, estavam incorretas, e eles criaram essa nota e avisaram o pessoal aí do Jair Bolsonaro e depois, possivelmente, ali do PT, e descubra, adivinha o que aconteceu? Nada foi feito. Esperou chegar a esse nível de mais de 6,5 bilhões, e eu vou mostrar alguns gráficos agora para você que demonstram o crescimento disso daí, e quando o Lula entrou então, isso disparou. Vamos para o gráfico. É muito importante que você saiba, né? As reclamações ao INSS sobre o governo Lula e Bolsonaro. Sim, teve reclamações recebidas pela ouvidoria do INSS que dispararam em 2022, ou seja, sobre o último ano ali do governo Bolsonaro e também ali o Lula assumindo aí, né? E foram subindo no ano seguinte à medida que as fraudes dos descontos indevidos em aposentadoria se intensificaram. Presta atenção, dados compilados pelo Poder 360 mostram que o pico de queixas classificados como reclamações e denúncias pelo órgão foi em 2023, no início do governo de Lula. Foram 220 mil registros naquele ano, alta de 1.190% na comparação em 2020, quando as fraudes eram menos volumosas. De 2018 a 2021, as reclamações tinham um patamar médio de 20 mil registros. Isso subiu para 198 mil em 2022, no último ano da gestão do Bolsonaro. A alta ante 2021 foi de 221,5%. É muito grande, tá? Vamos analisar aqui. Ele dá pra gente aqui um gráfico, né? Reclamações ao INSS tiveram alta com Bolsonaro e Lula. Queixas direcionadas ao órgão subiram à medida em que fraudes aumentaram. Então aqui tá as reclamações à ouvidoria, né? A gente tem aqui... aqui em cima, ó, as reclamações à ouvidoria, e aqui embaixo são os descontos de aposentadoria em milhões. Lá no Temer a gente teve ali 617 milhões roubados em 2018, com uma reclamação ali de 0,90%, né, né? E aí, isso já no Jair Bolsonaro, você vê que teve um aumento em 2019, depois reduziu, né, 2020, 2021 ficou abaixo ali, mas em 2022 isso aumentou para 706 milhões. Isso, lógico, são anual. Então, 510 milhões foi em 2020. E depois, em 2021,
foi 536 milhões. Em 2022 foi 706 milhões. É muita coisa. E aí você vê aqui o índice subindo, né? De 1 para 17,1 para 61,6. E aí aqui em 2022 você tem uma alta de 198,2%. Mil, né? 198 mil, desculpe. Aqui em 2022. E aí no primeiro ano do Lula, ali em 2023, foi para 220 mil. E aí depois caiu um pouquinho para 201 mil. Só que veja bem, de 2022 foi de 706. Agora para 2023, no ano Lula, isso subiu para 1 bilhão. 1 bilhão 299 milhões de reais roubados, aí a fraude, né, dos aposentados e pensionistas. E aí em 2024 você tem um pico muito grande no governo Lula, aí, mesmo que as reclamações tenham diminuído um pouco comparado a 2023, mas em 2024 eles conseguiram roubar ali 2 bilhões 848 milhões de reais. Descontos subiram com o Bolsonaro e quadruplicaram com o Lula. Presta atenção nisso. É muito dinheiro. É muito dinheiro, pessoal. Isso quadruplicou no governo do Lula. Não tirando também ali, passando um pano para o Bolsonaro, porque está erradíssimo. O Procon avisou. Por que o governo Bolsonaro não fez nada? Não correu atrás, e se fez, mostre pra gente, mostre pra população, cara, a gente notificou tal órgão, tal empresas, e receber alguma notificação, não receber, o porquê disso? Porque isso eu tenho debatido nos últimos vídeos, que justamente é má gestão. Mas o incrível realmente é que veio agora a Geise, e ela não quer que a CPMI aconteça. O que é CPMI, né? Mas por que isso tem que acontecer? Vamos para a notícia, você vai entender. Absurdo. Segundo Gazeta do Povo, pelo Diógenes Freire, como vocês podem ver a data de hoje, a Gleice pede apoio de líderes da base governista, ou seja, governo Lula, para barrar CPMI sobre fraude no INSS. Ela não quer que aconteça. O que é esse CPMI? Tudo eu vou falar para vocês agora. Essa é a Gleice. Como vocês podem ver, que ela é ministra, né, de Relações Internacionais, Gleice Hoffmann, aí, e uma das cabeças do PT. Tá? Então, em reunião com lideranças da base governista, a ministra das Relações Institucionais, a Gleice, pediu apoio para barrar a tentativa da oposição de criar uma CPMI, que é uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ou seja, por que aconteceu essa fraude? Por que teve esse aumento tão repentino no governo Lula? Vamos correr atrás disso, vamos investigar, vamos abrir inquérito, ou seja, para investigar a fraude bilionária no Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, né, através dos chamados descontos associativos. E o incrível que pareça, aqui está o argumento apresentado pela Gleice, a desculpa. Isso é uma desculpa, na minha opinião, tá? Posso estar errado, mas isso é uma desculpa para que não descubra mais podres, mais gente envolvidas, mais roubo aí nessa questão da fraude do INSS. O argumento apresentado por Gleice é de que a CPMI poderia atrapalhar a tramitação de projetos importantes para o governo nas duas casas. A ministra destacou, ou seja, a Gleice destacou entre os projetos de maior importância para o governo, o aumento da isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil. Olha a desculpa esfarrapada. E a proposta da emenda ao PEC, né, que centraliza a política de segurança em Brasília. Cara, na minha opinião, isso é totalmente uma desculpa esfarrapada. O que tem a ver a questão da isenção do imposto de renda? Então ela está falando que, se vocês fizerem isso, nós não vamos aprovar, nós não vamos, ir para frente ou vamos voltar atrás com essa questão do imposto de renda aqui, né, de 5 mil, isenção de quem ganha até 5 mil. Não pague mais o imposto de renda, não tem obrigação ali de falar, né, o que você ganha, quanto você ganha. É afins que a gente já sabe. Justamente se a gente continuar, porque eles querem parecer bons com a população e falar, o pessoal que está fazendo uma investigação que não tem nada a ver, que a PF já está na frente,
A culpa são deles e nós vamos tirar esse privilégio de vocês, população, para colocar a população contra justamente quem é de direita, quem é de centro, enfim. Ou será que ela simplesmente quer esconder algo que realmente tem, o buraco é mais fundo ali, se é que você entende? Porque a notícia foi bem clara. A Gleice, uma das cabeças do PT, está obrigando, uma mensagem, né, por trás ali, obrigando seus líderes, ou seja, o pessoal do governo Lula, do PT, a não deixarem passar essa questão da CPMI, a não serem aprovado essa questão da CPMI, porque provavelmente isso vai ter que ser votado ali para realmente ter uma CPMI ou não. Que CPMI nada mais é do que uma investigação aprofundada no que aconteceu. Então, nesse caso do INSS, né, se você tem acompanhado as notícias aí, mais de 6,5 bilhões foram roubados de aposentados e pensionistas. Então, ela quer evitar isso do direito de cada um. E eu quero ver se isso será devolvido, se 6,5 bilhões serão devolvidos para a população, para os aposentados e pensionistas. Você acha? Deixa aqui no comentário, isso é importante. E o que você acha dessa posição da Gleice, que está na nossa cara, que ela quer barrar, ela não quer que a CPMI aconteça, ocorra, ela quer barrar isso. Por que ela quer barrar? Será que tem mais coisas aí por trás? Quem está envolvido? Se você não sabe, o irmão do Lula, ele é vice-presidente, vice-diretor de uma dos sindicatos que cuida do INSS ali, dessas questões associadas, e que foi o mais descarado, vamos dizer assim, entre aspas, o que teve mais problema, mais roubos associados a essa sindicato em que o irmão do presidente Lula é vice-presidente. O que você acha? Deixa aqui no comentário. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Te vejo no próximo vídeo.